Pneumonia, infecções sanguíneas, tuberculose e infecções sexualmente transmissíveis. Esses são alguns exemplos de doenças bacterianas. A resistência das bactérias aos medicamentos vem aumentando no mundo. O uso racional de antibióticos é fundamental para a resposta ao tratamento. Prescrição e uso desenfreado de substâncias antissépticas na agricultura e em produtos do dia a dia precisam ser repensados com urgência. Sobre este assunto, eu conversei mais cedo com o infectologista e professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Fernando Belíssimo Rodrigues. Historicamente, quanto mais a medicina avança, mais a gente vive e mais a gente sobrevive às doenças crônico-degenerativas. Portanto, mais vulneráveis a gente fica às infecções hospitalares e às infecções por bactérias multiresistentes, né? Então, se por um lado hoje nós controlamos doenças como a varíola, como o sarampo, que matavam as pessoas na comunidade precocemente, hoje essas doenças estão muito mais controladas, então as pessoas vivem mais, elas adoecem de doenças crônicas e vão necessitar de hospitais onde essas bactérias circulam e acabam causando infecções. Há uma possibilidade de se proteger dessas bactérias? A gente está falando aqui especificamente do uso de medicamentos, não dos antibióticos. Mas a gente tem como se proteger dessas bactérias resistentes? Existem inúmeras maneiras de se proteger das mesmas. A primeira e mais importante é só usar substâncias antimicrobianas quando elas são realmente necessárias. Então, por exemplo, muitas pessoas usam creme dental com triclosan, que é uma substância antisséptica, ou enxaguatório bucal com antisséptico, detergente com antisséptico, sabão em pó com antisséptico, pasta desinfetante na casa inteira. E isso, na maior parte das vezes, para as pessoas saudáveis não é necessário, não é indicado. É claro que se você tem uma doença periodontal, você pode precisar usar um enxaguatório bucal. Mas a gente não deve usar sabonete, enxaguatório, pasta de dente contendo antissépticos rotineiramente se nós não temos nenhum problema de saúde. Com isso, a gente preserva a nossa microbiota natural, que nos protege dessas bactérias mais virulentas e mais resistentes. E existe hoje, então, um uso inadequado e uma indicação inadequada desses medicamentos? Infelizmente, existe, né? Desde produtos comercializados sem qualquer regulação, como esses que eu citei, né? Até a questão dos produtos usados, por exemplo, na pecuária, né? Hoje a gente sabe que praticamente 100% dos frangos e porcos criados no Brasil são alimentados com antibióticos como promotores do crescimento, né? E isso faz com que esses animais também se colonizem por bactérias resistentes que podem chegar até a nossa mesa no momento em que a gente prepara e manipula esses alimentos. E quando a gente recebe uma prescrição de uso de antibiótico do médico ou do dentista, é preciso seguir à risca aquela recomendação, né? Porque isso também tem uma influência grande nessa resistência das bactérias. Se você não respeita, por exemplo, o horário correto dos medicamentos, pode acontecer da concentração do antibiótico nos seus tecidos cair a um nível baixo e isso pode, então, ser uma janela de oportunidade para surgir um mutante resistente, né? Também é importante seguir à risca o tempo de tratamento, né? Por exemplo, para uma infecção urinária numa pessoa saudável, hoje nós temos tratamentos de dose única ou tratamentos de 3 dias. Se você usar por 5, 7 ou 10, maior a probabilidade de desenvolvimento de uma cepa resistente. No caso da Covid-19, também houve muita prescrição de antibiótico. Este é um quadro de indicação para o medicamento? Olha, quando a pandemia começou,
A gente sabia como ele ia se comportar, se o vírus ia atacar sozinho ou se acompanhado de outras bactérias, né? Como aconteceu, por exemplo, com o influenza H1N1, que frequentemente desencadeava pneumonias bacterianas associadas a ele. Hoje a gente sabe que, na média, apenas 13,5%, alguns estudos falam até 5%, 7% dos pacientes com Covid vão desenvolver alguma infecção bacteriana associada. Entretanto, na prática clínica, mais da metade, em algumas séries, até 70% dos doentes recebem ou receberam antibióticos. E isso favoreceu o desenvolvimento da resistência, de tal modo que muitas pessoas sararam do Covid e morreram de pneumonia hospitalar por germes intratáveis, né? Isso aconteceu em centros do mundo inteiro. Hoje, com o conhecimento mais avançado que a gente tem da doença, a gente já não faz isso, não dá antibiótico para todo mundo, somente para aquele que realmente tem uma infecção bacteriana associada.